Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez gravando um vídeo, ainda sobre este livro, Inteligência Cultural, Como Viver para Deus em um Mundo Diversificado e Pluralista. Eu estarei colocando na descrição aqui, tá bom? Ou melhor dizendo, indicando um vídeo do nosso primeiro vídeo, que é a introdução deste livro, tá bom? E aí nós vamos para o primeiro capítulo, capítulo 1, que tem como temática ou título uma teologia de inteligência cultural, tá bom? Então vamos lá, nós vamos já desenvolver, tá bom, meus queridos? Muito bem. Antes de nós começarmos a ler, eu estava dando uma lida antes, e aí a proposta desse primeiro capítulo é desenvolver 6 textos bíblicos chaves, tá bom? Que estarão praticamente agregado à temática que é desenvolvendo uma teologia inteligente cultural, tá bom? Então, esse primeiro vídeo, eu gostaria de dividir esse primeiro capítulo em, no mínimo, 3 vídeos. Então, nós vamos praticamente ler de dois textos chaves, já nesse primeiro vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Uma teologia de inteligência cultural, capítulo 1 deste livro, tá bom? Aqui um parágrafo introdutório, diz assim: a inteligência cultural exige que conhecemos tanto o nosso chamado quanto a verdadeira natureza da nossa batalha. A natureza espiritual do conflito significa que precisamos utilizar tanto uma perspectiva espiritual quanto recursos divinamente designados. Ela também significa perceber o que acontece com pessoas ao redor, com pessoas ao nosso redor que fizeram escolhas diferentes. Na seção a seguir, consideraremos 6 dos textos mais significativos sobre os lugares e espaços culturais em que nos encontramos, bem como de que forma os recursos que temos nos capacitam para que nos envolvamos com sabedoria. Acha que ele comprou hoje, tá? Ele comprou hoje, tá lisinho. Tá bom, meu querido? Tá ótimo. Quem quiser comprar, é só encontrar uma loja da CPAD. Muito bem. Ok. Então nós vamos agora, querido, para o texto, os textos chaves. 6 textos chaves, nós vamos agora ler 2 textos chaves, que seria Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 18, e o outro texto chave desse vídeo se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 a 18, tá bom? Então vamos lá? O primeiro texto chaves. Claro, ele está dando uma referência, mas ele apenas estará lendo apenas. Olha que bonito. Que é o negócio de marcar aqui, né? De marcar no livro. Bonito, hein? Tá bom, meu querido? Vamos lá. Se escreve também. O texto-chave é o versículo de número 12, do capítulo 6 de Efésios. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os cristãos estão travando uma batalha em um mundo caído. A palavra de Deus muitas vezes fala do mundo como oposto às coisas de Deus. Como resultado, oposto aos crentes. João 15:19 diz: se vocês, se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Em uma batalha é essencial entender o chamado e a missão. Por décadas,
a igreja lutou uma guerra cultural em que muitas vezes fizemos das outras pessoas o inimigo. No entanto, esse texto bíblico essencial sobre envolvimento nos lembra de que nossa verdadeira batalha é espiritual. Ela exige recursos espirituais e é com eles que estamos armados para reagir ao conflito. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 18, é o texto de batalha mais explícito das cartas do Novo Testamento. Na verdade, a palavra grega para batalha, ou como o versículo 12 a chama, nossa luta, se refere ao combate corpo a corpo, e o contexto envolve flechas sendo atiradas durante a batalha. É uma luta de vida ou morte. Ei, tá bom? Deixa eu concluir, tá, meu filho? Tá ótimo. Os versículos 12 desse texto diz que estamos em uma luta livre em que precisamos de uma armadura. A metáfora é mista, com flechas vindo também de longe. Na passagem, Paulo está dizendo aos Efésios para permanecerem firmes ao resistir o diabo. Capítulo 11, versículo 11 e 13 do capítulo 6. Terreno já foi conquistado. Esse terreno é espiritual e está ligado a coisas como nossa teologia e nosso caráter. Esse terreno se refere à igreja e àqueles que creem em Deus. Precisamos defender nosso terreno, não conquistar novos territórios. Isto é o que o texto menciona como armadura: a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Os comentaristas debatem se isso se refere a uma verdade abstrata ou uma verdade aplicada. Trata-se de justiça como justificação ou justiça aplicada, considerando o que já foi dito na carta de Efésios. Até este ponto, provavelmente se trata de ambos em vez de um ou outro. Tanto um guia para a batalha quanto uma descrição da batalha estão presentes nesse texto. A força vem do Senhor, versículo 10, e nós devemos nos equipar com o que ele nos dá, sua armadura, versículo 11. Se fôssemos adicionar ênfase ao versículo-chave, leríamos: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 12. Enfatizei o não, porque do outro lado dele está uma descrição quadrupla do inimigo que torna claro quem é nosso oponente e qual a natureza da batalha. Nossa missão não é derrotar ou destruir pessoas, é nos posicionarmos com recursos espirituais contra um inimigo invisível. Esses inimigos espirituais são tão invisíveis que as pessoas podem nem sequer perceber que eles existem. Repetindo um ponto essencial, o restante do texto cita nossos recursos: a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Dos versículos 13 a 18. Não há nada sobre circunstâncias, não há nada sobre ideologias políticas. Os recursos são nossa teologia, nossa fé e a qualidade e o caráter de nossas vidas enquanto cristãos. As pessoas não são o inimigo, elas são o nosso alvo. Quando Jesus enviou seus discípulos com a grande comissão em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, ele não disse, ele lhes disse para irem pelo mundo e fazerem discípulos. Ele não disse, vão para a igreja e sejam discípulos, ou afastem-se da esfera pública. Ele enviou a igreja para a esfera pública, armada para a batalha, com recursos espirituais que somente Deus e o Evangelho podem proporcionar através de Cristo. Agora,
Vamos considerar nossa metáfora de batalha. Somos membros da CIA divina. Nossa missão é resgatar pessoas da mesma forma que as forças especiais o fazem. Devemos buscar resgatar pessoas das garras de inimigos invisíveis. Essas pessoas vivem segundo a presente ordem deste mundo, Efésios capítulo 2, versículo 2. Uma realidade que não deveria nos surpreender. Não é realista esperar que pessoas que não estão conectadas com Deus vivam segundo a sua direção. É por isso que o evangelho é tão importante nessa luta. O evangelho equipa as pessoas com habilidades e capacidades que de outro modo não teriam. O que um membro da CIA divina faz. E qual é a missão? A missão é viver a verdade de Deus de uma maneira tão fiel e relacional que uma forma de resgate se torna aparente. Representar a verdade de Deus de um modo tão fiel que nossas vidas e palavras demonstrem uma forma abundante e alternativa de viver a forma dele. A sua missão, caso decida aceitá-la, é resgatar indivíduos das garras de forças espirituais destruidoras, tão sinistras, que eles nem sequer percebem que estão em perigo. Essa é uma parte enorme do desafio. As pessoas estão em perigo extremo, mas não sabem ou enxergam isso. Entender que nossa operação de forças especiais envolve resgatar pessoas em perigo devido às forças sinistras que elas muitas vezes não reconhecem, mudam totalmente a maneira como lidamos com isso. Se vejo um indivíduo à minha frente, não como um inimigo, mas como alguém que precisa ser resgatado, que está perdido e precisa ser encontrado. Interajo com essa pessoa de maneira diferente. Não estamos falando de missão impossível. E essa gravação não vai se autodestruir em 5 segundos. Esse é o chamado de Deus, no qual possuímos os recursos para lutar a batalha que ele descreve da forma como ele descreve. Esses recursos se encontram em e são utilizados por meio da verdade que vivemos diariamente como indivíduos entre nossos vizinhos, como corpo de Cristo perante o mundo e como cristãos interagindo com o mundo de maneiras diferentes das que o mundo usa para interagir. Na abordagem da guerra cultural, por vezes demais nos desviamos da missão, transformando as pessoas no inimigo nessa execução errônea de nossa tarefa. Não apenas falhamos no cumprimento do chamado de fazer discípulos, mas na verdade prejudicamos a igreja ao roubá-las das boas novas. Nossos desafios para a cultura, que deveriam atrair, têm sido às vezes expressados de maneira tão dura e insensível que os destinatários são, em vez disso, repelidos. Esse é o caso especialmente quando lutamos de maneira tão dura e insensível que os destinatários são, em vez disso, repelidos. Esse é o caso especialmente quando lutamos da mesma forma que o mundo luta, ou quando negligenciamos uma vida em contraste com o mundo. Assim que perdemos os diferenciais relacionais que são a igreja, o chamado a amar nossos inimigos e a viver autenticamente com integridade e graça, passamos a nos parecer com qualquer outro grupo de interesse especial. E então as pessoas escolhem entre as opções culturais com seus próprios interesses especiais em mente. O dano à reputação da igreja e a causa de Cristo é imenso quando a missão é tão mal definida quando a fizemos ser. Muitos dos nossos jovens olham para a forma como nós, gerações mais velhas, nos envolvemos culturalmente e dizem, não, obrigado. Nossa tarefa é encontrarmos nessa liberdade espiritual, usando os recursos espirituais que recebemos para que, pela forma distinta como vivemos e amamos, outros se sintam atraídos a chegar mais perto. E essa distinção é mais evidente quando amamos nossos inimigos, como Jesus nos amou, nos chamou a amar. Não é uma tarefa fácil, e é por isso que exige recursos espirituais para ser cumprida.
Muitos textos bíblicos apontam para os recursos abundantes que temos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que fomos abençoados com todos os recursos espirituais de que precisamos do céu e podemos louvar a Deus por isso. 1 Pedro 1, 3, 4, parte A, bendiz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. E como 1 João 4,4 diz, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Isto é verdade. Não importa o que o mundo diga, faça ou pense. Efésios 1, 21, 22 também ensina que Jesus foi exaltado acima de todos os poderes e designa como cabeça da igreja a igreja. Não pode retirá-lo do seu lugar, independentemente do que aconteça no mundo, e como consequência não pode alterar nossa posição em Cristo. Não há nada de temer na batalha, porque os recursos espirituais que temos são grandiosos e a identidade que temos é inabalável. Nossa tarefa é lançar mão desses recursos, em vez de depender dos recursos que nos tornam mais parecidos com o mundo. Fazemos isso ao nos envolver de maneira inteligente com as pessoas que pensam diferentes de nós, não as desprezá-las ou desrespeitá-las, mas ao vê-las como reféns que precisam ser resgatadas. Quando agimos como o mundo e a vemos como inimiga, nossa missão de resgate se desvia do curso e perdemos nossa vantagem espiritual. Meus queridos irmãos, mais uma vez, graças a Deus, obrigado pela paciência de nós lermos esse livro. Nós lemos apenas um texto-chave, tá bom? Não deu para ler o segundo texto, porque o texto vai ficar muito complicado, tá bom? Já acabou, papai? Tá acabando. Então, deixe o seu like e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Se inscreve Amém. também aí, ó. É verdade. Se inscreve.